Você acompanha agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Aqui um espaço onde a gente tem se dedicado para falar sobre vários temas, dentre eles os desafios, por conta da disseminação de fake news em notícias, pela internet, pelas redes sociais, e que agora, infelizmente, se alastra também pelo meio acadêmico, os artigos científicos acabaram, de uma certa forma, também se tornando um espaço para o aparecimento, para o surgimento de informações equivocadas, a desinformação. Bom, enfim, para a gente entender como a desinformação científica se tornou um problema no meio acadêmico, possíveis soluções e como identificar, principalmente para a gente que é leigo nessa área, a gente recebe aqui no programa em formato virtual a Paula Tavares Pinto, que é professora livre-docente em tradução e ensino de línguas da Unesp. Ela que tem um projeto, participa de um projeto que procura identificar a desinformação científica em artigos acadêmicos. Professora, eu gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, eu é que agradeço. Professora, vamos lá, Na imprensa, nas redes sociais, na internet, a gente percebe esse movimento, esse aumento da onda da desinformação, das fake news, especialmente tendo como recorte a pandemia, o pós-pandemia. Em que momento a desinformação passou a aparecer também no meio acadêmico, em artigos científicos? Bom, muito bem. Primeiro, eu agradeço novamente, o convite e eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido com vários grupos de pesquisas aqui na Unesp, na PUC e na Universidade de Quebec, no Canadá. Então, nós percebemos que os textos acadêmicos, eles trazem a linguagem muito formal, e que segue um critério de escrita acadêmica que normalmente é aceita e é reconhecida pelos pesquisadores. Então, quando a pandemia começou, nós começamos a visualizar e ler vários textos que traziam muito a questão do tratamento para a Covid, E esses textos, eles seguem os mesmos critérios do texto acadêmico que é normalmente publicado em revistas científicas de impacto, que são revistas lidas por pesquisadores no mundo todo. E não havia, e não há muita diferença no primeiro olhar, quando você lê esses textos, porque eles seguem os mesmos passos, metodológicos. Então, é a descrição do problema, quais são as drogas e os remédios que vão ser usados, se usa vacina, se não usa vacina, Essas discussões dos gráficos. Então, são textos que seguem os mesmos critérios. No entanto, depois que nós começamos a notar que a Organização Mundial da Saúde deu algumas diretrizes para serem seguidas, por exemplo, alguns tratamentos que provavelmente não seriam assim, não dariam certo, mas que poderiam ser estudados ou não. Esses textos foram publicados, artigos científicos por grupos do mundo todo. No entanto, após certo tempo, quando eles verificavam que os tratamentos não funcionavam, os textos eram retirados das revistas científicas, Então, a gente tem os textos que a gente chama retracted, que são, já não são mais aceitos conforme a ciência vai caminhando e vai validando ou não. Então, no grupo de pesquisa do qual eu faço parte, o GELC, que é coordenado pelo professor Tony Beber Sardinha, nós trabalhamos com grandes quantidades de textos. E o que nós podemos atestar hoje é que algumas combinatórias de palavras mostram quais são os textos que normalmente eram escritos com a diretriz, seguindo as diretrizes da OMS, e quais não seguiam essas diretrizes. Então, por exemplo, os artigos científicos que falavam muito dos tratamentos com hidroxicloroquina e outros medicamentos que provavelmente poderiam ser usados, mas
não davam resultado, eram textos mais alarmantes. Isso, na notícia, a gente consegue identificar rapidamente, né, nos textos que são publicados, por exemplo, na imprensa ou no Twitter, né, que chamam a atenção muito do público geral. Mas no texto acadêmico, normalmente não se vê tanto, né? Porque normalmente você vai usar uma linguagem que vai indicar que pode ser que funcione ou não. Então, nós usamos alguns verbos que vai, olha, pode ser, talvez, né? Então, esses traços podem ser identificados nessas grandes quantidades de textos, né? Então, é uma análise como a análise de Big Data, né? Que mostra, assim, as combinatórias das palavras, né? Então, nós podemos verificar algumas dimensões de respostas controversas e algumas que são aprovadas pela OMS. Então, alguns textos controversos focavam no tratamento específico, mas questionável, defendendo seus benefícios, enquanto as respostas aprovadas, os textos que trazem tratamentos que são indicados pela OMS, abrangem uma visão mais ampla, incluindo impactos psicológicos e sociais da pandemia. E isso é interessante a gente observar. Então, que por um lado, os textos que trazem tratamentos questionáveis, eles dizem que sim, vai funcionar, ou, né, como fazer. Por outro lado, os textos que foram publicados e que são aprovados pela OMS tem esse foco mais social, psicológico, de como tratar as pessoas depois da pandemia, né? Outra questão também é o rigor metodológico e avaliação crítica dos discursos que são aprovados, contrastando com o uso seletivo de dados em respostas controversas, né, para dar suporte a tratamentos de eficácia duvidosa. E, por fim, a análise indica também que as respostas controversas enfatizam os impactos positivos de medicamentos específicos, né, como a hidroxicloroquina, com pouca consideração para a ética e a supervisão institucional, enquanto as respostas aprovadas, os textos que foram publicados e aprovados pela OMS, adotam uma abordagem cautelosa e ética, né? Sempre chamando a atenção de que mais estudos devem ser realizados, ainda não temos certeza sobre os dados, né? E que geralmente mais estudos devem ser realizados. E esse contraste revela duas práticas discursivas nos textos, né? Que trazem ideologias distintas e que também influenciam a comunicação e as informações e desinformações sobre a pandemia no contexto acadêmico. Professora, você acredita que esse grande incentivo, estímulo aos pesquisadores, né, para realizarem um grande número de publicações, especialmente em revistas científicas, como você comentou, essa busca pela quantidade talvez prejudique, tem algum impacto na qualidade desses materiais? Qual é a sua avaliação? A pressão pela publicação, ela é real, ela está sendo debatida pelos grupos de pesquisa, porque existe realmente essa análise feita pelo número de publicações que os pesquisadores têm, que os grupos de pesquisa têm, para que as pesquisas tenham o financiamento e o apoio, né, das instituições de fomento à pesquisa. Às vezes, pode parecer que o fato de um grupo de pesquisa publicar usando uma mesma metodologia pareça que está publicando o mesmo texto, mas na verdade os trabalhos vão sendo desenvolvidos com o passar do tempo e muitas vezes a metodologia é a mesma, mas sendo testada com diferentes objetos de pesquisa, né? Então, talvez isso possa parecer né, uma repetição de um texto. Agora, de fato, essa pressão pelos rankings das publicações, ela é prejudicial, de certa forma, aos grupos de pesquisa, sim. É importante que a gente tenha um pouco mais de tempo, né? Porque a ciência, ela requer tempo,
testes que às vezes dão certo, às vezes não dão certo. Então, a própria pesquisa que a gente está apresentando mostra isso, né? Que alguns testes foram feitos, depois foi atestado que não funcionavam aqueles tratamentos para a Covid, e por isso os artigos científicos foram retirados, né? Que são os retracted. E os que são mantidos foram os que normalmente dizem que, olha, vamos reavaliar, né? Mais testes são necessários. Então, eu acho que evidencia essa questão também. Uhum. Professora, com relação às fake news, né, a gente percebe que as redes sociais têm tido um papel fundamental na disseminação de notícias que vêm com uma cara de notícia real, verdadeira, mas que na verdade tem alguns elementos, às vezes parciais, às vezes na íntegra, de informações incorretas ou falsas. No ambiente acadêmico, o acesso das pessoas a essas informações, informações científicas, muitas vezes se dá também por links, por redes sociais, pela internet, pelo WhatsApp. Como é que a pessoa identifica, né? Qual é o caminho que ela deve fazer para verificar, assim como com relação às notícias, né? Como a gente já tem agências que fazem esse trabalho de verificação de notícia, qual é o caminho que as pessoas comuns podem fazer para verificar se de fato aquela pesquisa, aquele conteúdo de artigo científico é verdadeiro? Isso é importante e a gente tem visto mesmo que as notícias têm hoje agências, né, que mostram como verificar se o conteúdo é verdadeiro ou não. E nos textos científicos, o importante é você avaliar e verificar de onde é a revista, se são revistas que têm um corpo editorial verdadeiro, porque, por incrível que pareça, existem revistas que são abertas, online principalmente, e você, conforme você vai seguindo os links para verificar qual é o corpo editorial, de onde é a revista, você chega a um lugar que não existe. Então, essa é uma questão que realmente tem que ser discutida, né? E vem sendo discutida. Inclusive, nós, pesquisadores, recebemos convites, às vezes, de revistas que são revistas predatórias, que nós dizemos. Então, nós temos que pagar um grande volume, né, de um valor alto para publicação, e muitas vezes são pesquisas que as revistas não são renomadas, não têm impacto. Isso tudo você pode verificar na própria revista, no próprio site, se ela tem um alto impacto, né, pela comunidade científica. Então, é de fato um pouco mais, ainda não é tão evidente como as notícias, mas sim, você seguindo os links e olhando o corpo editorial, os pesquisadores, muitas vezes já chegou durante a pandemia, eu cheguei a uma revista para a qual eu fui convidada para publicação e pelo link você tinha no corpo editorial o nome de pesquisadores e a universidade de onde eles faziam parte. Eu escrevi para desses pesquisadores, mas não pelo link da revista, por outro link, e ele me disse que ele não fazia parte dessa revista. Então, os nomes dos pesquisadores têm sido usados também em alguns sites, que são de revistas teoricamente científicas, e o próprio pesquisador, às vezes, não sabe disso. Então, ainda não é tão evidente, por isso a importância de uma pesquisa como essa e os resultados que ela pode trazer, né? Então, essa pesquisa da qual eu faço parte, ela faz parte da CAPES. Semana passada, nós tivemos várias pesquisas discutidas sobre a desinformação durante a Covid e o impacto da desinformação em vários setores. Então, nesse caso aqui, na escrita de artigos científicos, mas também na própria escola, na saúde mental dos alunos, em outros contextos também, como nos contextos legais, então alguns pesquisadores do direito também participaram. Então a desinformação, infelizmente, ela está presente em todos os segmentos e ela tem um impacto muito negativo, né, na sociedade geral.
Professora, quais seriam os caminhos, então, né, para a gente combater ou ao menos estancar a possibilidade ou as possibilidades de divulgação científica desses trabalhos com desinformação, de baixa qualidade no meio acadêmico, em revistas, né, que são especializadas em publicação desses artigos? O que é que a pesquisa de vocês, o projeto de vocês propõe? Muito bem. Então, hoje nós temos trabalhado com a identificação da informação dos textos acadêmicos nas universidades. Então, muitos alunos chegam até a universidade ainda com um pouco de dificuldade na leitura e interpretação de textos em língua portuguesa, e nesse caso nós temos trabalhado com artigos científicos escritos em inglês, que são os artigos que normalmente são lidos pela comunidade científica do mundo todo. Então, hoje nós temos trabalhado com vários cursos de leitura de textos científicos, leitura crítica de textos científicos. Então, esse é um dos caminhos, trabalhar com a alfabetização crítica e acadêmica do aluno na universidade. Por outro lado, nós também temos visto a simplificação da informação dos resultados das pesquisas para a publicação e divulgação para o público geral, que é chamada de divulgação e popularização da ciência. Então, transformar esses resultados que são discutidos em nível de pesquisa e de ciência numa linguagem mais simples para que seja lida e compreendida pela população geral e pela sociedade. Perfeito, eu gostaria de agradecer a participação aqui com a gente no programa Espaço Aberto, em formato virtual, falando para a TV e Rádio Câmara Bauru, a Paula Tavares Pinto. Ela é professora livre docente em tradução e ensino de línguas da Unesp e faz parte desse projeto, deste grupo de pesquisa que busca identificar a desinformação científica em artigos acadêmicos. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos todos aqui com a gente. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!